Ra no ra no re na Ative o sino das notificações. Você consegue verificar, né, algumas guerras, algumas batalhas, são muito interessantes. Você consegue ver alguns achados arqueológicos do período monárquico, principalmente reis de Judá que realmente existiram, como Ezequias e outros. Você tem menções destes reis até em achados arqueológicos de outras nações, de outros povos. Já aquilo que diz respeito para trás, para a era dos patriarcas, principalmente, são cenários montados, são mitos fundadores da nação. Tudo ali é numa construção de uma linguagem simbólica. E um destes fatos que está enquadrado nesta linguagem simbólica, né, envolto nessa questão mais, vamos dizer assim, mítica, são as muralhas de Jericó. Josué nunca derrubou, literalmente, as muralhas de Jericó. Isso não existe. Até porque a época em que é alocado, né? Porque a história da narrativa bíblica, quando você vê os arqueólogos religiosos, né, tentando impor a religião à ciência, é muito engraçado. Porque se você for numa linha do tempo, de acordo com a própria narrativa bíblica, você tem o êxodo israelita, que vai acontecer por volta ali do século XV, vamos dizer, século XV antes de Cristo. Então você teria ali que o êxodo poderia ter acontecido entre 1405 e 1445 a.C. Esta seria a datação do êxodo de acordo com a própria narrativa bíblica, com o próprio cenário que ela monta. Aí o Josué, ele é o sucessor de Moisés. Por exemplo, se você pegar aqui essa Bíblia que eu tenho aqui, que também é uma Bíblia de estudos, não é uma grande Bíblia de estudos, mas é uma razoável, essa Bíblia aqui, Thompson, essa Bíblia aqui, ela vai datar, se você abrir a Bíblia Thompson, de estudos Thompson, no livro de Josué, ela vai datar exatamente o Josué no século XV a.C., que seria a datação coerente com a narrativa do Êxodo. Então você vai ter ali Josué 1421, ali aproximadamente, fazendo as conquistas de Canaã. Se você entrar agora no Google e pegar as teses que religiosos estão escrevendo, seus artigos, suas teses, vão datar Josué, sem brincadeira nenhuma, no século XIII. No século XIII antes de Cristo. Calma aí. Como que eu vou datar Moisés no século XV e eu vou datar Josué no século XIII? Não faz sentido isso. Só faz sentido na cabeça de religioso. E hoje eu falo com toda sinceridade que o religioso ele é um problema para o avanço dos estudos acadêmicos, de fato, porque ele mente em nome da religião. Eu não vou mentir em nome de religião nenhuma. Não tem como Josué ter sido no século XIII. Mas por que eles datam Josué no século XIII? Porque houve uma grande invasão no século XIII. Mas essa invasão que houve, né, não tem nada a ver com o povo hebreu. Não tem nada a ver. Você tem diversos documentos arqueológicos mostrando qual foi o real povo que fez incursões na Terra Prometida. Você tem, os egípcios registraram, alguns governantes de Canaã mandavam cartas pedindo ajuda contra essa invasão. Você tem as invasões dos povos do mar. Você tem o nome desses povos. Aí, como Canaã foi destruída, parte de Canaã, principalmente a parte mais costeira, até um pouco ao centro, foi destruída, aí eles querem botar Josué nessa época. Mas eu não tenho como botar Josué no século XIII, 100 anos depois do que supostamente teria vivido Moisés, se Josué é o sucessor de Moisés. Então, tem esses devaneios, essas loucuras. Se você entrar no Google agora e você digitar quando viveu Josué, o próprio Wikipedia vai botar que Josué viveu no século XIII.
vai dar uma data lá de 1245 AC. Mas como que vai botar essa data se o Moisés fez o êxodo entre 1405 e 1445? Se Josué é o sucessor de Moisés, como que eu vou botar alguém em 1200 e o outro viveu em 1400? Moisés morreu com quantos anos? 200, 300 anos? Então, essas teses incoerentes, fraudulentas, na minha opinião, são escritas por religiosos que estão dentro da faculdade, que estão ali no sistema. Aí o que está acontecendo agora? Já tem teses de religiosos sendo escritas para colocar Moisés aqui, um pouquinho mais na frente, para colocar Moisés um pouco mais acá. Isso é um absurdo totalmente. Então tem gente que mente mesmo em nome da religião. Vai mentir no artigo, vai mentir no livro, vai mentir na TV, vai mentir na igreja. E não tem outro nome para se dar do que são pessoas mentirosas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, infelizmente, o protestantismo está se tornando sinônimo de mentira, né? Se mente em nome da religião, quando é desnecessário. Inclusive, como houveram muitos pedidos, eu estarei fazendo o vídeo mostrando que a Bíblia é sim linguagem simbólica, que ali tudo é alegoria, simbologia. Que até os textos que têm um pano de fundo histórico, que são textos da época da monarquia, até os textos que têm um pano de fundo histórico, que realmente aquela guerra aconteceu, que realmente aquele rei judaíta ou do norte venceu aquela batalha, pela própria arqueologia sendo demonstrado, até os fatos que realmente aconteceram, tá cheio de simbolismo. Eles floreiam, botam símbolo para tudo quanto é lado, porque a intenção do escritor, do escriba, do sacerdote, não é o fato literal, não é contar uma narrativa histórica, isso é uma visão moderna. É trazer um mito fundador, é trazer os símbolos, as alegorias, para formar aquela identidade nacional e a identidade espiritual daquele povo. Era assim que funcionava. Os reis da antiguidade eram reis sacerdotes. Esse era o modelo da antiguidade. Os reis eram reis sacerdotes. O modelo era esse. O rei tinha status sacerdotal, status profético também. Era o rei sábio, aonde nós temos o expoente, né, do mito do rei sábio e sacerdote em Salomão, na Bíblia hebraica, por exemplo. Mas no Oriente você tem outros exemplos de reis que eram profetas, sacerdotes, que eram ungidos, escolhidos e por aí vai. Né? Fora da Bíblia você tem o Ciro. Você acha que a Bíblia diz, né, igual o próximo vídeo que eu fiz sobre Zoroastro, eu cito as profecias acerca de Ciro. Aí vem o religioso. Não, porque a Bíblia profetizou que Ciro era o escolhido. Meu amigo, no Egito profetizaram que Ciro era o escolhido. Um monte de povo profetizou que Ciro era escolhido. Por quê? Porque ninguém queria tomar pau de Ciro. O pessoal não tinha mais bobo naquela época. Ciro foi dito no Egito que ele era a encarnação de Horus. Entendeu? Então o pessoal não estava brincando. O pessoal olhou para Ciro e falou: o cara está realmente detonando todo mundo. Então o pessoal foi lá, não, escolhido, filho de Yahvé, escolhido de Deus, Messias, Ciro, meu pastor, Ciro, a encarnação de Horus, Ciro, escolhido de não sei quem. Então o eleito, o pastor de Marduk, foi profetizado isso na Babilônia acerca de Ciro, o pastor de Marduk. Que a gente sabe que esses textos têm um cunho político de demonstração de submissão à figura do novo imperador oriental que estava surgindo, que era Ciro. As elites não queriam perder seus comércios e por aí vai. E aí também tem uma implicação também simbólica feita em Ciro. E eu vou falar sobre a linguagem simbólica num vídeo na próxima semana. Eu fiz o vídeo hoje, o vídeo está pronto, só vou lançar ele depois, tá? Também tem um estudo pronto sobre a tumba de Tutancâmon. Então eu mostro fotos mesmo, achados arqueológicos da Arca da Aliança, o modelo de Arca da Aliança na tumba de Tutancâmon, aquele chale dos judeus sobre Anubis,
o trono de Tutancâmon com querubins, né? Entronizado entre os querubins. Tutancâmon era entronizado entre os querubins. Então, tudo isso eu já escrevi. Os membros do canal que estão acessando as páginas já têm acesso a esse estudo, porque eu fiz para os membros e coloquei lá. Aliás, já tem umas 2 semanas, eu acho, que esse estudo está disponível a eles, como outros também que eu estou fazendo. Então, vamos aqui dar início à leitura. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I